às informações. O Vasco jogou contra o Marcílio Dias na terça-feira às 9h30, o jogo acaba às 9h30, né? Tem que acabar o jogo, etc. Ainda de madrugada, o Vasco deixou o aeroporto de Navegantes em Santa Catarina para vir ao Rio. A delegação chegou aqui no Rio de Janeiro por volta de 5 horas da manhã. Com isso, os jogadores e a delegação que foi para Santa Catarina recebeu folga na quarta-feira. Já os jogadores que não viajaram ficaram aqui no Rio de Janeiro, treinaram normalmente na quarta-feira. O elenco principal se apresentou hoje, está passando para vocês na tela, inclusive, algumas imagens e o videozinho que eu deixei na abertura do Lucas Piton aí, foi gravado hoje no CT. Temos uma excelente notícia, o Dimitri Payet se apresentou hoje e treinou normalmente, ele está melhor do seu quadro gripal. Tá bom? Foi o primeiro treino de Dimitri Payet desde a semana inteira. Com isso, boas são as possibilidades dele enfrentar a equipe da Portuguesa. Falando de Vasco da Gama e Portuguesa, tá passando para vocês aí na tela, todos os ingressos para Vasco da Gama e Portuguesa estão vendidos e o Vasco jogará em São Januário. E aqui fica uma informação curiosa, o Vasco completará no domingo 36 dias sem jogar em São Januário. O Vasco fez aí um tour ao longo do Brasil, inclusive o Vasco saudou a sua torcida, né, por ter passado por 5 estados. O Vasco jogou em Cariacica, Espírito Santo, jogou em Manaus, o Vasco jogou em Uberlândia, o Vasco jogou em Itajaí, agora em Santa Catarina e, claro, no Maracanã e no Newton Santos aqui no Rio de Janeiro. O Vasco brincou aí que é o Vascão Tour Nacional, foi uma brincadeira parecendo uma banda de rock, mas é isso aí, o Gigantão podendo também oportunizar vascaínos de outras praças a estarem aí acompanhando o nosso amado clube. Aproveitando, falando do jogo ainda do Marcílio Dias, Vasco e Marcílio Dias protagonizaram até aqui a maior audiência da primeira fase da Copa do Brasil, tá? O Premier e o Sport TV foram líderes aí nos programas de TV por assinatura e o Sport TV liderou a audiência. O segundo colocado foi o Premier, lembrando que ambas são do Grupo Globo, e 2,9 milhões de telespectadores estiveram assistindo a partida. Isso mostra a força dos gigantes da colina, tá? Dito isso, galera, aproveitando aí que eu falei do Piton, né, os jogadores brincaram com ele, vamos a uma informação aqui extraordinária. O Lucas Piton é o terceiro jogador que mais tem cruzamentos certos no mundo desde que ele chegou ao Vasco. O Lucas Piton tem 119 cruzamentos certos. O líder é o Cristiano Biraghi, ele tem 138. O segundo colocado tem 137. É o Alf Doggett, tá? Sendo que dos jogadores que mais tem cruzamentos certos no mundo, o quarto colocado é o Kai Wagner, ele tem 115. O Piton é que tem o melhor aproveitamento nos cruzamentos. O Christian Biraghi tem 29%, o Alf Doggett tem 29%, o Piton tem 35% no aproveitamento e o Kai Wagner 30%. Então parabéns ao Lucas Piton aí por números incríveis, cara. Esse levantamento é feito pelo SofaScore. Beleza? E aí eu volto a bater na tecla, infelizmente, dificilmente o Lucas Piton não será vendido na janela de meio do ano. Essa renovação contratual não foi à toa, foi para melhorar o salário e subsequentemente aumentar também a multa rescisória. E aqui eu fico com um questionamento: o Vitor Luiz vai dar conta? E se não, eu acho ele uma excelente reserva. Para titular, tenho as minhas dúvidas, até porque o reserva imediato dele vai ser o Julião. O Vasco tem um outro jogador engatilhado se for vender o Piton. Então acho que é algo que o Vasco tem que ter muito bem mapeado. Já tem um cara aqui para me botar no lugar. Então faço a venda no Piton, realizo o lucro e ó, tem um outro cara para me botar no lugar aqui já. Então é bom ficar de olho nisso. E uma coisa para mim que tá claro, tá? A 777 vai fazer isso no Vasco à torta direito. Comprar jogador novo, destacou, tem proposta superior que comprou, se for algo que ele julga que vale, vão vender. Não à toa, a prioridade é comprar jogador mais jovens. Tem os jogadores mais experientes para poder engrossar o grupo, mas uma das vertentes da empresa é vender jogador
jovem, tá? E aí fica o meu questionamento, aonde vem os títulos nisso? Como é que se monta um time? Porque tu acha um lateral que é um absurdo de difícil de você conseguir achar no mercado, tá muito escasso, e aí tu consegue achar hoje, na minha opinião, o melhor do país, aí tu vende. Enfim, é um questionamento que a gente fica. Aproveitando o quesito ainda a assistência, tem um cara que rouba os holofotes aí do Piton internamente, né? Publicamente pro torcedor não ter aparecido tanto, mas desde a estreia do Rossi, lembrando que ele chegou naquela janela ali do meio do ano, chegou ele, Medel, Paulinho, Verratti e etc. Ele é o jogador do elenco desde a chegada dele que mais deu assistências, tá? O Rossi tem 5 assistências e um gol marcado desde que ele retornou ao Vasco. Vamos aqui uns números do SofaScore. Ele fez 16 jogos, sendo 7 como titular, ou seja, 9 vezes ele foi reserva e 7 vezes ele foi titular. Um gol, 5 assistências, 114 minutos para participar de um gol. Isso é uma média boa. A cada um jogo e 24 minutos, mais ou menos, ele está participando ali de uma chance de gol. Foram 19 passes decisivos, 20 faltas sofridas, 77% no acerto dos dribles. A nota dele no SofaScore é 6,96. Atualizando vocês sobre essa obra, entre aspas, que está acontecendo no entorno de São Januário, tem mais uma imagem que está passando para vocês aí na tela, além da pintura que está sendo refeita. Algumas áreas que estavam feias ali, está recebendo também aquele toque de alisamento, né, concretando bonitinho da fachada que estava bem feio, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês agora também é o seguinte: vamos falar agora do Medel. O Medel foi expulso contra a equipe do Fluminense e foi a julgamento. O Medel apenas recebeu uma advertência e está liberado para atuar normalmente. Janela de transferências. A janela de transferências encerra dia 7 de março. Porém, acaba hoje o prazo para se inscrever jogadores para o Carioca. Qualquer jogador que o Vasco contrate daqui até o dia 7, ou seja, tem 7 dias para o Vasco contratar, e o Vasco deve estar anunciando jogadores, quem sabe, talvez ainda essa semana. Esse jogador não atua mais no Campeonato Carioca, só no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Tá bom? Outro questionamento que eu gostaria de trazer para vocês agora aqui é sobre o Galdames. O Galdames, na passagem dele do Genoa, ele foi vendido do Vélez para a equipe do Genoa em 2021. Ao longo das temporadas 21, 22, 23 e beiradinha de 24, ele fez 41 jogos entre Genoa e Cremonense. Ele não conseguiu se firmar lá, tanto é que 50 jogos fez só o Piton, o Léo e uma galera com a camisa do Vasco ano passado. E ele, ao longo de 3 temporadas e meia, conseguiu fazer apenas 41 jogos entre Genoa e Cremonense. Lá pelo Genoa e pela Cremonense, ele havia marcado um gol e 2 assistências em 41 jogos. Desde que chegou ao Vasco, tem 24 dias que o Galdames foi contratado. Ele tem 5 jogos, um gol marcado contra o Botafogo, naquele lindo passe de 3 dedos do Payet, e 2 assistências para o David. O gol contra o Marcílio Dias e o gol também no jogo do Audax. O David cortou para dentro, para fora e deu uma pancada de esquerda no pé da trave e a bola morreu no gol. Então o Galdames chamou muita atenção e é um atleta que poderia ter vindo ano passado. Os scouts da 777 indicaram o jogador ao Vasco. O Vasco não se interessou naquele momento e agora novamente, próximo do final já do contrato dele com o Genoa, ele foi oferecido. Aí o Alexandre Matos foi buscar mais informações, achou o nome interessante, a comissão aprovou e o Vasco fez o investimento. É um atleta que já poderia estar no Vasco desde o ano passado. É isso aí, galera vascaína, mais uma vez aqui com vocês, trazendo um caminhão de notícia para vocês. É muita notícia e deixando vocês bem informados. Antes de mais nada, pedir um favor a vocês, se inscrevam no canal, precisamos de inscritos. Precisamos que vocês compartilhem, precisamos que vocês dê aquele like naquele joinha maroto. É isso aí, tudo totalmente grátis, tá? Isso aí ajuda a crescer o canal e o canal cada vez melhorando, trazendo muitas notícias para vocês, deixando vocês muito bem informados, tá bom? E falar para você aqui que todos os ingressos foram esgotados, Vasco e Portuguesa.
tudo esgotado, não tem mais nada, que maravilha, né? E também uma notícia boa aí que o Bahia pode vir a enfrentar a Portuguesa aí, tá? Nesse próximo jogo, ele já treinou hoje, já melhorou bastante no resfriado que ele estava, entendeu? Então é isso aí, galera. E eu quero falar com vocês que o Meliel tomou só uma advertência, né? Ele foi julgado e tomou só uma advertência, tá bom? Então tá tranquilo, tá beleza, tá? Então um abraço aí para vocês aí. Não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Então deixa o teu like também, comenta lá no vídeo, compartilha com outros amigos, para que a plataforma possa entender que o vídeo é muito relevante e passar para outras pessoas terem acesso a mais informação, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.